Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje, com o nosso querido professor Gustavo Andrade, né? Nós estamos aqui com o Gustavo para falar desse tema, né? Opa, eu acho que ele entrou aqui, aceitar. Então, acho que agora deu. Oi, Tudo bom, Gustavo, Dani? tudo bom? Sim, você Tudo, você está me também me ouvindo ouve bem? bem? Ótimo. Ouço sim. Vamos esperar um pouquinho, o Certo. pessoal vai entrando. Deixa eu só aumentar aqui o meu volume. Aproveitar enquanto o pessoal está entrando, vamos fazer um print. Depois a gente fala e pegar Tá certo. falando. É Nunca, verdade. nunca é fácil, né? Bem, Gustavo, primeiro uma alegria muito grande, né? Você está aqui. Agradecer não só a sua disponibilidade de hoje, do seu momento. Eu sei como a sua agenda é ocupada e você sempre foi muito atencioso comigo né, de sempre ter um tempo e dizer, gente, o professor Gustavo Andrade, ele é dos poucos professores que estão nos 3 tomos, tá? Ele está no tomo 1 com o professor Marcos Erhardt, ele está no tomo 2 com a Carla Moutinho, né? E no 3 voltando uma Isso. parceria com o Marcos Erhardt. Uma parceria, Gustavo, que eu vou trocar aqui uma intimidade com vocês, que eu lembro de você muito, como se fosse, sabe, acho que uns flashes que a gente tem na vida. Peraí, deixa eu ativar aqui os comentários, tá? Alguns flashes que a gente tem na vida, eu lembro como se fosse ontem, no hotel, aquele em Itaipava, quando a gente fez o evento, chegando você e o Marcos, eu recebendo vocês, a gente não se conhecia, eu acho que era um dos primeiros eventos que vocês iam. Gente, para dizer que o Gustavo faz parte também do grupo de pesquisa do Conrep, que tem um Instagram próprio, tem material, canal de YouTube, que é maravilhoso, tem discussões riquíssimas. Quem quer material acadêmico de qualidade, sigam esses perfis, sigam esse canal de YouTube, que vocês vão participar das discussões acadêmicas mais ricas com representantes de todo o Brasil. E eu tenho, aquilo já vão alguns anos, mais de Verdade. década, né? Mas é uma lembrança. Eu vou te falar que eu não tenho essa lembrança de todos que participaram, mas eu lembro muito bem de você na recepção ali te recebendo. Vieram como representantes de Pernambuco, da Exatamente. UFPE, né? Muito orgulho, capitaneado os estudos pelo professor Paulo Lobo, né? E o professor Gustavo Tempedino pelo UERJ, e o professor Luiz Edson Fachin, o nosso ministro da STF, Luiz Edson Fachin, o Grupo de Direito Civil do Paraná, da UFPR. Então, isso é um encontro muito intenso que nos enriqueceu, né, Gustavo? E criou laços, Isso. vínculos de amizade. Eu digo muito que a academia é conhecida por, né, fogueira de vaidade. Na verdade, eu acho que isso é do ser humano, em várias áreas também tem isso, mas como temos amizades construídas nesse mundo acadêmico, eu vejo a troca de vocês com Maria Rita, Luciana, né, Everilda, a Carla, tantos aí que fazem parte da nossa família acadêmica do Nordeste, como tem no Sul, aqui os cariocas também. Eu sou paraense, mas me sinto uma carioca de alma. É só para vocês terem ideia há quanto tempo já tem diálogo, trocas É acadêmicas verdade. entre nós. Então, te agradecer muito que o Marcos, o Gustavo, sempre. Eu nem fiz, às vezes eu faço de 2, mas eu quis também fazer uma só com o Marcos mais para frente e criar esse espaço, não só do nosso tema de hoje, mas também, né, fazer aquele popurrizinho dos outros artigos Perfeito. que são de domínio.
E o Gustavo também participa de um grupo de pesquisa nossos, que a gente trabalha muito sobre sucessão, e é um querido, como vocês veem, eu sou fã de carteirinha do Gustavo. Mas vou apresentar eles academicamente para vocês, tá? O Gustavo Henrique Batista Andrade é pós-doutor em Direito pela UERJ, mestre e doutor em Direito Civil pela UFPE, né, Federal de Pernambuco, vice-presidente do Instituto de Direito Brasil, do PDFAN, não sei se ainda, a seção de Pernambuco, Isso. que às vezes tem essas mudanças, membro do grupo de pesquisa de constitucionalização das relações privadas, que é o CONREP, o grupo que eu falei há pouco, procurador do município de Recife, advogado também. Gustavo, muito bem-vindo, obrigada por tudo, pela sua disponibilidade sempre e por esse momento estar aqui conversando um pouquinho sobre o tema do livro, que é o tomo 3, que nós pegamos hoje como fundo aí do nosso bate-papo, na verdade, mas te agradecer muito e falar que a gente vai falar sobre, né, o tema que é a base do artigo deles, deixa eu só ver onde está aqui, breves notas sobre a sucessão contratual no direito brasileiro, instrumento da partilha em vida. Bem, Gustavo, com isso, te dou a boa noite, as boas-vindas e a Obrigado, palavra para você. Dani. Eu que tenho que agradecer a você, agradeço também ao pessoal que está nos assistindo. Na verdade, isso que você falou agora há pouco sobre Itaipava, eu tenho essa mesma impressão. A pessoa que me vem à mente quando eu me lembro desse local é justamente você nos recebendo. E para você ver como é o acolhimento, né, do grupo, né, do que eu chamo de nosso também, porque a gente terminou se integrando, né, todos os 3 grupos, e lá em Itaipava eu tenho exatamente essa mesma lembrança. A pessoa que eu me lembro sempre é você, aquele local maravilhoso, onde teve aquele nosso primeiro encontro, né, foi o primeiro encontro dos grupos de pesquisa de Pernambuco, do Nordeste, no caso, e do Paraná e do Rio de Janeiro. Então, agradeço demais a você pela oportunidade de estar aqui conversando nesse seu projeto do planejamento em pauta, né, planejamento sucessório em pauta, inclusive até porque é um trabalho que não começou hoje, né, e eu admiro demais há muito tempo que a gente vem acompanhando você, né, nessa arquitetura, né, você é a grande arquiteta aí desse projeto, então, para mim é uma honra participar. Eu aqui em Recife, né, essa semana a gente tem o início das festas juninas, né, e apesar de toda a tragédia aí que abateu a cidade recentemente, e não só a cidade, mas o estado de Pernambuco como um todo, e outros estados, Alagoas, Bahia, a gente está aí num clima bem de bastante animação aí para o São João e as festas juninas. Pena que você não possa estar aqui. Eu estive no Rio recentemente, né, como eu havia falado para você, você estava viajando, e para o encontro do IBD Civil, né, encontro de pesquisadores, mas consegui almoçar com o Daniel, foi o Daniel Bucar, nosso colega, foi muito legal. Ah, que bom. E revi muita gente boa e a cidade maravilhosa, né, que para mim, você sabe que eu tenho uma conexão mesmo com o Rio, de passado mesmo, de infância, muito legal. Então, Gustavo, muito obrigada aí pelas palavras. Nós vamos aí falar um pouco desse recorte que você e o Marcos, o querido Marcos Erhardt, fizeram dessa. Eu acho que primeiro, né, o que levou vocês a escreverem? Vou até te perguntar. Estou vendo que a Simone está dando uma boa noite aí para gente. Ela está, acho que no Instagram também do PPS, do Planejamento Patrimonial Sucessório, que é o nosso curso coordenado por mim, por ela, Daniel Bucari e Ana Carolina Brochado Teixeira. E uma boa noite aí para você também, Simone. E então, Gustavo, o que te levou a escrever, o Marcos, sobre essa, na verdade, vocês também estão falando nessas breves notas numa contratualização do direito sucessório. Eu acho que de fazer uma provocação. Nós não fizemos pauta específica, ficamos de falar sobre o artigo, mas o fundo, né, o cenário de fundo é um pouco... Começa sobre isso, né? A contratualização que está existindo no direito de família e das sucessões, né?
Então, queria que você me falasse o que levou vocês a escreverem e o tanto que isso está relacionado a essa contratualização do Certo, direito das Dani. Eu também sucessões. mando um beijo para Simone. É uma honra né, tê-la aqui nos escutando e participando também. É, o que nos moveu, Dani, na verdade, foi essa preocupação, né, que o grande foco da arquitetura do planejamento sucessório é justamente rediscutir, né, alguns institutos do direito das sucessões, não necessariamente mudá-los, né, embora em alguns casos a gente possa trabalhar para isso, né, nesse sentido, mas principalmente rediscuti-los, né? E então a gente tem o planejamento sucessório como um meio mesmo de debater, lançar novos olhares, né, sobre as normas do sistema. Então, diante disso, né, também uma coisa que eu sempre saliento quando a gente fala do planejamento sucessório é sobre esse mito, né, da, 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 da concepção elitista do planejamento sucessório, quando, na verdade, a gente sabe, pelo contrário, na forma como foi idealizado, né, o projeto civil constitucional, a gente percebe que é justamente uma vertente democrática, né, que traz a possibilidade de pessoas que antes não né, tinham condições de participar desse universo e estarem utilizando instrumentos para diminuir custos, prevenir litígios, tudo isso é muito bem delineado nesse projeto. Houve também a pandemia, né, da Covid, que trouxe também um impulso, né, nas questões relacionadas ao testamento, né? Mas a gente, então, diante desse propósito mesmo de fazer essa releitura e essa rediscussão, a gente escolheu esse tema da partilha em vida por causa, na tentativa de trazer justamente uma abertura maior para a ideia da contratualização e também, ao mesmo tempo, trazer uma visão geral, né, mostrando as principais controvérsias, o que é que efetivamente a gente tem, né, com relação a esse tema, ajudando, né, as pessoas a refletirem e, em cada caso concreto, na verdade, a gente sabe que como no final das contas funciona esse instituto, você poder tê-lo, né, ter esse instrumento como também uma forma de planejar a sua sucessão, o seu planejamento sucessório. Então, quando a divisão patrimonial, quando ela ocorre, né, geralmente há desgaste, né? Isso é inevitável. Então, o autor da herança pode preferir, né, que, ao invés de designar por ato que a divisão dos seus bens por ato ter vivos, ele pode, na verdade, fazer um testamento, e aí ele estaria fazendo também a partilha em vida, mas ela só teria eficácia, evidentemente, após a sua morte, né? Então, nesse texto que a gente escreveu, a gente traz um panorama dessa partilha em vida, né, como uma das alternativas de instrumento de planejamento sucessório e tentando mostrar os seus aspectos positivos e negativos, né? Como funciona a partilha em vida, né? A questão, ela é permitida, né? A sua realização, a gente, de acordo com o artigo, uh, oi, Gustavo, deixa eu só explicar. pois É não, importante fazer uma explicação para as pessoas que às vezes não têm um conhecimento tão profundo. Quando a gente fala partilha em vida, tem a forma lato sensu de partilha em vida, né? Partilha, e tem o Instituto Partilha em Vida, que nós estaremos falando do artigo isso, 2018 do Código Civil, corretíssimo, desculpe, correto? Daniel, é Não, é só importante, fazer esse recorte, porque às vezes as é, pessoas podem, como não, assim, lógico, tal, partilha em vida. Então, gente, começando disso, partilha em vida é um instituto, infelizmente, de um único artigo, e que a gente vai ver que a insegurança jurídica dela é exatamente faltar mais uma normativa, tirando algumas vulnerabilidades e pré-determinando. Aí vocês podem até me dizer, mas Daniele, será que isso não seria um engessamento? Já te jogando também a pergunta para vocês responder, porque é exatamente na vulnerabilidade, da insegurança jurídica da partilha, que é um dos pontos negativos, e aí você já Uhum. aproveita, já me responde isso. Mas então, explicando, gente, nós estamos falando aqui
exatamente sobre a contratualização, porque a partilha em vida é um passado no cartório, é uma escritura, o que vai precisar de anuências ou não, mas é mais uma forma, e aí o Gustavo vai estar falando, mas é importante a gente dizer que a gente não está falando da partilha em vida de uma forma lato, mas sim do Isso. Instituto Muito Partilha boa a em sua, a Vida. sua intervenção, Dani. Muito bom. Aí a gente tem que realmente explicar e tornar Não, é só porque às vezes a gente isso. pega pessoas de vários É, níveis, então, assim, isso, exatamente. estudante, pega, né? Ou mesmo um advogado que nunca ouviu falar Exatamente. nesse instituto. Então, é muito bom fazer um recorte do que Isso. nós estamos Então é isso. falando, A partilha né? em vida, a gente está falando daquela que está prevista realmente no artigo 2018 do Código, né? Ela tem, não seja muito significativa, né, a sua utilização, mas ela está aí justamente para ser debatida, né? E como eu dizia, justamente essa divisão patrimonial, ela pode, a rigor, né, de acordo com o 2018, ser feita em vida, né? Ou seja, através de uma escritura, assim, de um negócio jurídico. E esse texto, né, justamente traz esse panorama. Como eu ia falando, a questão de como funciona, né? Como é que é feita a partida em vida. A gente tem o artigo 2018, ele prevê que a partida em vida ela pode ser realizada desde que respeitada a legítima dos herdeiros necessários, né? Essa é uma questão, a parte intangível da herança, que a gente sabe que corresponde a 50%, né, dos bens sucessíveis, e deve manter-se reservada aos descendentes, aos ascendentes e ao cônjuge, que são os herdeiros necessários, né, que estão ali previstos no artigo 1845 do Código. Né? Aqui tem uma discussão acerca da, da figura do companheiro e da companheira como herdeiro necessário, né? Mas e, Mas nem vamos falar isso, nisso agora, porque senão já exatamente. vira uma live sobre isso. Vamos falar Uhum. qual é seu entendimento, que aí é um preâmbulo. Você acha que companheiro é herdeiro Poxa necessário ou não? vida, Dani, eu acho que sim. Uhum, Eu também acho. Eu acho que apesar que eu também sou a uhum. favor dos pactos sucessórios, mas assim, mas eu acho que eu acho que da forma que está o STF e tal, eu defendo também. Eu acho que não tem como, por mais até que se quisesse, eu acho que não tem como. Mas, enfim, é Isso. importante só esclarecer seu ponto. Então, estamos trabalhando aqui em caso que isso é importantíssimo, até vou ter uma live também Ah, com a Marília esses dias sobre ótimo. contratos de namoro, que tem tudo a É, ver com a união estável, né? Porque o contrato de namoro ficou muito pejorativo, achando que eram fraudes de união estável, querendo dizer que é exatamente. contrato de namoro. E contrato de namoro criou uma autonomia própria e nada tem a ver com esta fraude. Fraude é fraude Exato, em qualquer momento, né? Então, mas é muito importante estar esclarecendo. Então, o Uhum. posicionamento do professor Gustavo é entendimento, como é majoritariamente na doutrina, e também, junto com ele, está a Ana Luísa Maia Nevares, está professor Gustavo Tepedino, está a Uhum. professora Ana Carolina Brochado Teixeira, a Simone, até se quiser, fala aí, Simone, qual é o teu entendimento ou não, mas está a professora Isso. Giselde Hironaca, a maioria da doutrina entende, eu acho que é mais fácil dizer quem não é, que é a própria Isso. Marília, entende que não é, eu acho que o Rodrigo da Cunha Uhum. Pereira entende que não é. Eu acho que o Wolfman, não, o Conrado entende que não é, e o Mário Delgado, eu acho, que eu conheço doutrinariamente, assim, que é. Então, para vocês verem como é uma doutrina É, majoritariamente, com exceção desses quatro assim, de referência nacionais, que eu entenda que não entende. E a jurisprudência do STF é bem clara, mas engraçado, né? Que você sabe que quem defende que não é companheiro usa na uhum. jurisprudência os embargos, né? Entendendo que a resposta aos embargos é o que consolida que eles não, A que questão não é. material, né? Mas, Exato. A gente tem que enfim, buscar mesmo na é, interpretação conforme a Constituição e tudo que a gente, né, o que a gente utiliza mesmo no nosso dia a dia
nessa metodologia civil constitucional e eu realmente não vejo como fazer essa exclusão. Sim, E só explicando, gente, essa discussão tem tudo a ver também. Por quê? Porque na hora de você fazer o planejamento, a primeira coisa que você precisa é uhum, qualificar a pessoa. Então, até para você fazer a partilha em vida, você tem que partir, como ele falou, de respeitar a, a legítima, né? O princípio da intangibilidade, isso, independente, né, Gustavo, das nossas críticas à legítima, e o professor Gustavo fez o doutoramento dele nessa questão sucessão isso, internacional sobre a legítima, uma né? comparação, Viés inglês, né? Do direito inglês. Eu até abordo um pouquinho na minha tese, uhum, um pouquinho do direito inglês, mostrando que não é tão livre, né, como as pessoas pensam. E tudo isso para dizer, porque mesmo para uma partilha em vida, eu preciso partir qual é o sim, patrimônio da pessoa, gente. E a primeira coisa é não envolver ameação, tá? Então, essa discussão, quando a gente fala companheiro é ou não, isso é super pertinente em um planejamento sucessório. Eu preciso organizar o que é da pessoa, e aí eu tenho que tirar a ameação, dependendo, respeitando o regime de bens, e dali, se eu tenho uma legítima, eu tenho que respeitar. Então, eu vou ter uma isso, limitação de 50% do meu patrimônio se para exatamente. herdeiros necessários. Então, são duas premissas antes da gente chegar no que me é Uhum. disponível e do que é que eu posso. Lógico que a partilha em vida, gente, você também pode fazer, envolver, respeitando a legítima, faz de todo o seu patrimônio, mas do seu patrimônio. Ou seja, o que é minha ação Exato, não é, exatamente. não é seu. É só, É bem só. É porque esse horário muita gente entra, então a repetindo, gente né? tem que estar Trazendo a informação, repetindo e recolocando. botando. Mesmo quem trabalha com É, planejamento é uma coisa muito nova, a gente precisa estar sempre definindo isso. os recortes da É. gente, né? Os pilares aí do que a gente tem que estar Exatamente. E até tirando no por texto, Dani, a premissa. gente coloca também umas indicações, né, de autores que tratam do tema com muita precisão, né, que como é o caso do professor Paulo Lobo, a professora Eloísa Helena, é, Anderson também, né, Schirab, que tem que é da UERJ, etc. E sempre nesse viés civil constitucional de justamente defender que a partilha em vida é um instituto autônomo, né? Ele pode ser instrumentalizado por doação, por testamento, né? E aí ele só teria eficácia após a morte do testador, ou por acordo entre todos os herdeiros e os proprietários e o proprietário dos bens, né? E aí, como você disse, se o regime do casamento for o da comunhão, seja parcial ou total, a parte da ameação, evidentemente, não vai poder se fazer parte do negócio, a não ser que ambos os proprietários, né, o casal, o faça, né? E aí, só se for respeitada a legítima e, ao mesmo tempo, participarem todos os herdeiros e também, no caso, estiverem contemplados todos os bens, é que a gente poderia efetivamente falar de partida em vida, né? E aí, qual seria a controvérsia, né? A maior controvérsia, a principal controvérsia nessa questão? É justamente a indagação, né, de se o Instituto não contraria o disposto do 426, né, do Código Civil, que é o artigo que veda a celebração do negócio que tem por objeto a herança de pessoa viva, né? Aí onde entra a principal questão com relação a esse tema. E nesse aspecto a gente tem, eu na verdade penso que seria uma incoerência do sistema vedar o pacto sucessório e apresentar ao mesmo tempo um dispositivo, né, como 2018, permitindo que seja, autorizando que fosse celebrada a partida em vida. Essa questão, na verdade, a doação, né, e partida em vida são institutos distintos. Apesar da controvérsia acerca da natureza jurídica. Isso que você falou Uhum. é importantíssimo, gente. Muita gente confunde doação ou doação sucessivas com partilha em vida. São institutos diferentes. Então, até queria saber, porque tem gente, ou acho que gente não, alguns doutrinadores que entendem que é uma doação. Como ele falou, o professor Gustavo, só Uhum. destacando o que você falou. Você pode ter partilha em vida por
doação, por testamento e também num acordo com todos os herdeiros através de uma escritura e assim por diante. Então, ele está fazendo a distinção, o seu entendimento, que Isso, não é uma exatamente. doação, Né? certo? Porque, entre outras características, né, da doação, do próprio contrato de doação, ela pode ser revogada, né? A partir em vida, não, né? No seu caso, ela, na verdade, nela, a gente não teria uma liberalidade do titular dos bens, mas sim uma renúncia da sua titularidade como proprietário, né? Em benefício dos seus sucessores, né? Então, na partida em vida, os sucessores eles estão dispensados da colação, né, que é outro instituto do direito às sucessões também, né, que ocorre justamente quando há a antecipação da legítima, mas não nessa forma que a gente está colocando aqui, né, em que abre-se inventário e traz à colação os bens que foram eventualmente doados, antecipados, enfim, a um herdeiro em particular. O que vai, na verdade, atribuir a integridade a essa partilha é a participação justamente de todos os herdeiros necessários, o respeito à legítima, né? E em sua elaboração. E então, acho que essa divergência doutrinária quanto à necessidade da abertura do inventário, inclusive, que é uma questão que também é discutida quando a gente fala de partida em vida, é justamente o caso concreto. Ou seja, eu acredito que a abertura do inventário seja importante para justamente trazer à luz, né, a clareza e a transparência do que foi efetivamente celebrado, enfim, resolvido entre o autor da herança e os herdeiros em vida, mas também é preciso que se veja, por exemplo, se não nascer um herdeiro nesse intervalo, né, ou caso haja tinha sido adquirido um bem, né, além daqueles que foram objeto do negócio. Então, isso seria resolvido, eu acho que de acordo com cada caso concreto mesmo. Eu acho que a principal característica da partida em vida é justamente a determinação ou individualização desses bens destinados a cada herdeiro, né? Ela pode, logicamente, ser realizada por testamento, como a gente já viu, e nesse caso somente produzirá os efeitos após a morte, mas aqui eu destaco, eu faço um destaque de um trecho, inclusive, do nosso texto, em que a gente lembra, né, na verdade ele era vivo na época que a gente escreveu, mas é um destaque do saudoso Zeno Veloso, né, que ele diz justamente que, embora não possa ferir direitos dos herdeiros necessários, nada impede a distribuição de quinhões diferentes, né, seguindo a regra da liberdade à disposição da parte disponível. Então, quer dizer, além disso, a gente está falando aqui da partida em vida, mas uma vez respeitada a legítima, né, a intangibilidade da legítima, nada impede que também o autor da herança antecipe e faça a partilha dos seus bens também com seus herdeiros testamentários, ou, como disse Zeno, em quinhões diferentes, né, também para os herdeiros, né, necessários. Respeitando a legítima, pode ter Isso. quinhão diferente, né? Respeitando, você pode até deixar a disponível toda só para Isso. mais um filho e tal. Às vezes, quando isso é questionado, gente, tem até um caso famoso que é daquela Sim. atriz Beth Lago, que ela deixa a parte disponível para um filho, né? E a filha entrou em questão com uma ação, questionando a capacidade dela disso ou não, do testamento. Mas é isso, gente. E o que ficou acertado foi que o testamento era válido, que ela tinha sim capacidade, e você pode, dentro da sua disponível, você pode deixar para o Zé da Couve, ali Exatamente. na esquina, É, que está tudo bem. Você tem que isso. respeitar a lei. Exatamente. E sendo assim, a conclusão, né, quer dizer, o que a gente pode chegar a concluir com relação a, a esse instituto e, assim, e ao que a gente procurou contribuir é um texto, né, logicamente que não traz um aprofundamento, né, tão grande, mas delineia, né, as principais situações. Eu acho que é a partir daí que a gente faz as pesquisas, né, a gente vai justamente e aí a arquitetura do planejamento sucessório ela tem justamente, né, ela traz essa possibilidade, ou seja, você tem 3 tomos, né,
tratando de assuntos os mais diversos do direito das sucessões. Então, ali você tem assim, uma fonte de pesquisa maravilhosa com as referências que os autores que escrevem, né, indicam. Então, assim, quem quiser se aprofundar especificamente no assunto, vamos atrás né, até da própria referência bibliográfica que é indicada. Tem muita coisa, muitas discussões antigas, mas que trazem luz também a, a enfim, ao que a gente está, né, vivendo agora em termos de planejamento sucessório agora no presente. E o que a gente conclui é justamente isso, que como qualquer outro instrumento de planejamento sucessório, a gente vai ter que olhar os prós e contras, né, as particularidades de cada caso, ao mesmo tempo o objetivo do autor da herança também, né, vai ser levado em consideração, e ao final, para concretizar esse planejamento, a gente não pode deixar essa decisão ela não pode ser isolada, né? Assim, a decisão com relação a que instrumento você vai utilizar, ou tudo, né? Se é tal ou qual, se vai fazer a partir de vida, se vai fazer através de testamento, através de negócio jurídico, porque o planejamento sucessório ele é um complexo de decisões, né? E elas devem atender, logicamente, às normas cogentes, né, do nosso sistema, mas também garantir, dentro do possível, o exercício da liberdade, né? Que deve haver nas relações privadas. Acho que esse que é o ponto, assim, disso. O X da questão. Eu acho aqui, queria destacar, muito obrigada, e você foi muito claro, mas destacar isso. O princípio da autonomia cada vez está mais forte, mais presente no direito das relações. Lógico, temos que respeitar as leis cogentes, mas e essa questão sobre a contratualização ou não do direito das sucessões, e aí até a possibilidade do 426, eu também concordo que não entra na discussão da partilha em vida, porque seria muito incoerente permitir uma Isso. vedação daqui e outra dali. Então, o artigo realmente, o 2018, ele permite essa instrumentalização de um planejamento. Eu também, assim, independente de, né, podia Sim. ser possível a gente discordar, mas eu entendo também que não é doação. Agora, você falou assim em alguns pontos que sempre são os vulneráveis. E aí eu falo a importância desse artigo, tá, Gustavo? Por quê? Eu sinto falta, já tinha no tomo 1 da professora Heloísa Helena, teve aí, de maior segurança jurídica para esse instituto, para deixar mais claros, porque acaba sendo um entendimento. Então, é muito importante nós, doutrinadores, fazemos, né, trabalhamos com pesquisa, escrevemos artigos, estarmos fundamentando mais isso, porque senão ficam algumas Sim. perguntas, né? Assim, tem colação do bem ou não? Se a gente entende que o planejamento, que a partilha em vida é um instituto autônomo de um simples artigo, e já fazendo a crítica de novo, talvez a gente precisasse desdobrar essas inseguranças Sim. jurídicas em outros parágrafos ou em outros artigos, para estar dando mais um norte e realmente ela ter uma maior eficácia Na na prática, né? nossa, Isso. como uma opção realmente no planejamento. Eu vou ser sincera, Gustavo. Eu, hoje em dia, tenho muitas inseguranças com Sim. esse instituto sobre isso. Tem colação? Não, não tem. É um adiantamento do momento do inventário. Eu tenho que abrir o inventário aqui. E depois, se tiver... por exemplo, eu dou aula às vezes, e aí, né? Sempre vem aquelas perguntas de alunos que são aquelas pérolas, né? Tipo, de fazer a gente pensar e tal. A gente sempre dá como exemplo, se acrescer o patrimônio, né? Gente, é como se a partilha em vida fosse um momento antecipado do seu inventário. Então, você pega todo o seu patrimônio e você faz, né, a partilha em vida do seu patrimônio, o que seria no pós-morte. Quando eu uso o testamento, sim, aí eu tenho que esperar aquele momento. Mas, se não, eu também posso fazer com ele todo em vida. A questão é que, se tiver algumas situações, como ele falou, de um novo filho e tal, vai se tornar nula ou não, como é que é?
né? E os efeitos. Então, começa que eu não posso estar indicar esse instrumento para uma pessoa que está começando Sim. a vida, que vai casar, ter filhos. Não, é um instrumento que não teria. Porque se você está zerando aqui, e aí é o professor Paulo Lobo fala, né? Que está sendo utilizado mais esse instrumento no planejamento sucessório exatamente para isso, para novas uniões, novos casamentos, e que as pessoas querem entrar zeradas, ou seja, sem patrimônio. Faço já com meus descendentes, da forma que eu achar, determinar, e entro numa relação, porque, infelizmente, hoje no Brasil, você não tem que não ocorra uma comunicabilidade entre o patrimônio, em maior ou menor grau, com efeito pós-mortem. Lembrando, gente, que na separação total de bens, facultativo, né, não obrigatório, o cônjuge ou companheiro, ele é herdeiro necessário no caso de morte. Então, só é separação total no caso de vida, mas no caso de morte, ele vai ser. Então, você sabendo disso, você pode fazer um testamento, reduzindo, utilizando a sua disponível, assim por diante. Então, o professor Paulo Lobo, né, defende o entendimento que tem crescido a procura pela partilha em vida exatamente para essas segunda ou terceiras núpcias ou uniões que as pessoas não querem que ocorra essa comunicabilidade. Então, daí eu já faço um recorte que não é um instituto indicado para uma pessoa recém-casada ou para um jovem que ainda vai ter filhos e tal. Já seria para uma pessoa que não quer mais ter filhos, que já está com, né, uma vida estabelecida. Lembrando que o sistema é uno, gente. Nosso entendimento, direito civil constitucional, entende que o sistema é uno. Se é uno, eu tenho o limite da doação. Eu não posso, tenho 548 e 549, que são os limitadores de quê? Tanto, se eu tenho herdeiros necessários, eu não posso dispor de todo o meu patrimônio, porque ele tem que ser coerente aqui na doação, lá com a sucessão legítima. A gente pode ter crítica, né, Gustavo, sobre a legítima, mas se é o instituto que vigora, é a lei, né, a gente tem que respeitar. E existe essa intangibilidade, ou seja, planejamento sucessório não é feito para burlar a legítima. Ela é feita para você organizar seu patrimônio. Eu respeitando primeiro a minha ameação, dependendo do regime de bens, depois respeitando a legítima e também os institutos que eu vou utilizar, gente. Eu não vou injetar todo o meu patrimônio, fazer uma fraude patrimonial, ou seja, planejamento ele é uma questão muito mais forte, muito mais precisa, e sempre que a gente está falando de planejamento, a gente está falando de uma forma lícita, tá? Então, não confundam. Então, aí, por si só, não ocorrer comunicabilidade não é fraudar, é você evitar, buscar formas. A gente sabe que não existe blindagem patrimonial, existem algumas formas de você proteger que não ocorra essa comunicabilidade. E aí é isso que você pode estar escolhendo. E dentro da partilha em vida, então, se vocês entenderem que é uma antecipação do nosso inventário, desse momento em vida, aí sempre fica. E se acrescer? Isso é clássico, a gente sabe que tem que voltar no momento realmente da morte, fazer o inventário. Aí daquela parte que cresceu. Aí o aluno, né, me perguntou, Gustavo, tudo isso eu comecei para falar da pergunta do aluno, e se for negativo, né? Também, realmente, aí teria que estar para não deixar resquícios, encerrar aquele assunto, você faz o inventário negativo nesse sentido, deixar a liberalidade. Mas, lembrando dos limitadores, que eu tenho que respeitar a legítima, tem o patrimônio mínimo, né? Que eu não posso doar todo o meu patrimônio e viver paz e amor. Não. Eu tenho que ter um mínimo para me né? Manter a sua subsistência. Me manter subsistente.
E aí, você tem que ser... Mas e aí, Daniele, se você doa todo o seu patrimônio, você tem que ter renda, ou seja, você Uhum. tem que ter um usufruto, você pode ter uma pensão de algum outro lugar. A questão é que você tem que ter uma renda que, independente de você dispor, né, de todo o seu patrimônio, você tem que ter um valor que mantenha a sua subsistência, gente. Isso são limitações. E lembrando, se o sistema é uno, a gente tem que fazer uma interpretação de todos esses Exatamente. artigos, né? Então, acho que algumas dúvidas aqui a gente esclareceu dentro do entendimento, né, de que não é uma doação, que é a questão da colação, a questão do inventário e dessa insegurança. E aí, por isso que eu falo, mais uma vez, da importância, Gustavo, desse seu artigo com o Marcos, porque se você for buscar na jurisprudência, não tem, Uhum. não reflete a jurisprudência atual. Se você fizer uma pesquisa, seja nos TJs ou seja no STJ, não reflete essa demanda que as pessoas estão fazendo, Verdade. Uhum. escolhendo a partilha em vida hoje, que é o que o professor Paulo Longo, Detector, muito é, sabiamente, viu é, qual é a demanda, detectou. Ah, é por isso que estão utilizando exatamente. esse instituto. E aí, como a gente faz parte nosso Uhum. de doutrinador, está esclarecendo, ter artigos sobre isso, para estar dando esse Isso. norte para as pessoas. Porque na jurisprudência, o que você vai encontrar são casos antigos que não refletem essa nova demanda por Isso. esse instituto. Como ocorre Não é muitas isso? vezes, né, Dani, no direito das sucessões, né? Você não ter essa correspondência, né? Justamente pela, enfim, pela própria evolução da família, das constituições familiares, etc. A gente tem sempre, às vezes, algumas diferenças mesmo, né? E isso tem muito a ver com a historicidade, que é algo que tem um grupo que eu participo também, que é aí na UERJ, com o Carlos Conda, né? O professor Carlos Conda, que foi meu supervisor no pós-doc, ele justamente tem um grupo de estudo, né, de direito comparado que fala muito na questão da historicidade, da importância, né, de que alguns institutos eles podem ser perenes, mas ali naquele intervalo de tempo, né, a sociedade mudou, né, mudou a sociedade, mudaram as famílias, mudaram as constituições, as formações familiares, tudo isso influencia, evidentemente, no direito das sucessões. Como também você bem disse, na questão relacionada especificamente à partida em vida, a importância de você, é algo que o brasileiro não tinha, né? Não sei agora se com a passar, primeiro com o alvorecer desse estudo, né? E que vem sendo feito muito agora sobre o planejamento sucessório, e também pela situação mesmo que a gente passou aí de pandemia e tal, se o brasileiro passou a se preocupar um pouco mais com o seu futuro e pensar na morte, né? Sem esse tabu, né? Que sempre foi a morte para nós. Acho que o latino de uma forma geral, e eu acho que isso é uma preocupação. Então, quando você vai escolher o regime de bens do seu casamento, você deve pensar assim, né? Nas consequências que isso terá. Por isso que é sempre bom também consultar um advogado e conversar sobre essas questões abertamente, para que isso, quer dizer, o planejamento sucessório ele começa, né, desde de sempre, né, desde quando você começa a adquirir bens, pensar também nisso com muita responsabilidade, como você disse também, com bastante licitude, né, principalmente, e ética, que é o que a gente prega. E aí, a gente já encerrando e voltando a dois tópicos lá do início: regime de bens e a questão do patrimônio você conquistado. Então, por exemplo, um namoro, até onde é um namoro e uma união estável, por que toda essa diferença, gente? Porque na união estável tem efeitos jurídicos sobre o patrimônio que você adquire. E se você não estabelece com antecedência qual é o regime de bens, através de um pacto, vai ser o de Isso, comunhão parcial, ou seja, comunica-se tudo que foi adquirido onerosamente ao longo daquela união estável. Então, você deixar esse assunto para o lado, você já está fazendo uma isso. escolha, pessoal. Já tem um efeito por você não estar. Não, deixa a vida me levar.
Deixa a Vida Me Levar, eu digo que é ótima música, mas no Minha Vida Me Levar eu gosto de vela, eu gosto de motor, eu gosto de leme, de remo sobressalente, que eu gosto de dar rumo à É, minha vida. solto Essa não coisa, dá. deixa a vida me Eu também levar, acho, né? não dá, né? Eu tenho que ter alternativas. Tem hora até que eu utilizo o vento na vela, mas tem ali a catraca, né, para fazer o contravento. Eu tenho um motor de garantia, eu tenho um É, leme, eu tenho, eu tenho que ter é isso mesmo. alternativas, né? E opções concretas e aonde eu determine isso, né? Já que o patrimônio é seu, você que construiu, então como e aí não tem como eu dar uma pitada, querer, se você estiver aí perto do seu livro, mostrar a super indicação de um livro Tenho. maravilhoso. Tem aí Só um perto aí segundo. para você mostrar ele? Então mostra aí, por favor. Super indico. Eu tenho os exemplares aqui. E eu tenho. Ah, então mostra aí, ó. Deixa eu até tentar tirar aqui o comentário para tirar uma foto. Aí, desse super livro da editora Fórum, Pois né? é, Dani. Ah, Lê aí que o título é O está aí Direito de o Herança e a contrário, o Liberdade de direito. Testar. Um estudo comparado entre os sistemas jurídicos brasileiro e inglês. Então, é um estudo mais buscando a contribuição para essa discussão mesmo, né? Acerca da legítima, da vulnerabilidade dos herdeiros. Tá muito direcionado para essa questão. E, assim, essa coleção da Fórum, que é justamente uma coleção que Marcos, né? Nosso amigo Marcos Erra, ele é o coordenador, uma coleção de teses e dissertações e muito bem. Você tem aí toda a companhia de Marília, né? O livro dela, inclusive, já está na segunda edição. E Luciana também, brasileiro, escreveu, foi a tese de doutorado dela. Nós lançamos juntos, inclusive, sobre as uniões paralelas. Enfim, uma boa coleção, um bom material. Não por eu fazer parte, mas Muito, é de verdade. excelente qualidade, gente. E aí também dá um pitaquinho, explicar por que eu acredito que o Gustavo escolheu o direito inglês, talvez como eu, é um direito, gente, de influência anglo-saxão. E por que a gente não faz essa comparação com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ele tem um direito de competência estadual. Então, cada estado rege o seu direito privado. Então, sempre que você vai fazer uma comparação, por exemplo, se ele fosse comparar, ele tinha que falar com o Isso. estado de Nova York, com o estado da Califórnia, porque você tem que É, fazer um recorte. Eu não entendia isso, até que eu fui entender, gente, o direito privado. O que é o direito privado? É todo o direito civil e direito societário, né? Todo esse direito privado ele é de competência estadual nos Estados Unidos. Como assim, se tem a Suprema Corte, gente? Sempre que envolve um estado, só de um estado, o direito privado é por aquele estado. Se ele envolve mais de um estado, ou seja, dois ou três divisa, é a competência estadual. Estou vendo a nossa querida Nádia de Araújo, também autora, que entende tudo direito internacional. Vou até parar de falar. Direito internacional privado, né? sim. Professora da PUC, também autora aí do tomo 3 tem um artigo muito Nome bom sobre conhecidíssimo, regime né? de bens. Então, então, assim, eu acredito que você também optou por isso, porque Foi sim, Dani. é um recorte que a gente faz É, um comparativo com o que a gente chama do anglo-saxão, que é a Inglaterra, com o direito que eles isso, chamam continental, né, que é o direito civil dos países que isso, pertencem à União Europeia. Até antes a Inglaterra isso, pertencia, hoje não é o mais, sistema, é, mas os outros sistema países que a gente romano-germânico, fala ali, Portugal, isso, Espanha, França, Alemanha, Itália, né? isso, Holanda, Bélgica, aí o recorte nesses outros países que são é. civil law e tem Ô, Dani, o Código Civil. Mas eu isso, é super só uma indico. dica que você Oi, falou fale. sobre essa questão do direito norte-americano. Tem um filme que não tem nada a ver, assim, ele não é voltado para o direito das sucessões, é um filme de suspense, naquele bem ao estilo Sherlock Holmes, em que há
Na própria investigação da morte, há uma discussão acerca da legislação daquele estado específico, sabe? É que eu não estou lembrado, é alguma coisa com facas, não sei. É, eu vou Então você vai colocar. ficar me devendo, Pronto, vai mandar um print, me isso. postar, Daniel, a Aí lembra pro indicação pessoal, lá no, porque na live eu está tentei me aqui. lembrar agora, mas não consegui do título. Mas assim, tem um elenco, inclusive, estelar, assim, com muita gente boa. Passou algum tempo, acho que vai ter até uma versão, segunda versão. Eu acho que quem me indicou esse filme foi o Daniel Buccato. Tem quase impressão, tenho quase certeza que foi ele que falou aí na reunião da gente. E aí eu fui assistir e percebi esse detalhe. É bem interessante. Não, porque as pessoas confundem. Até eu estudar isso, eu Uhum. também não entendia como é que é isso, mas é isso. Gente, muito obrigada, Gustavo. Nosso bate-papo foi super rico. Eu vou te mandar o link depois. É, essa oportunidade de uma troca mais informal, mas esclarecendo, compartilhando conhecimento com as pessoas é essencial. Essa é a meta do que eu tenho como vida, de trazer esse assunto Uhum. para próximo de todos nós, que através dos tomos do Arquitetura do Planejamento Sucessório, eu viabilizo isso e sempre realmente com doutrinadores de ponta, que eu sei da qualidade e a tranquilidade que vai trazer ali de uma boa doutrina. Gustavo, super obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua generosidade, pelo seu tempo, por você. Gustavo é das pessoas mais sensíveis que eu conheço. Não, isso a gente tem que falar no nosso mundo tão É, difícil, tão cruel, né? Como é, notícias recentes que a gente está episódios que tendo aí cada na vez. mídia. É tão importante a humanização que você tem e um diferencial. E um diferencial para homens e da sua faixa etária, que Uhum. isso é um diferencial. Pode acreditar que todos nós, Ah, mulheres, que bom. percebemos a sua delicadeza com que você nos respeita e como isso tem credibilidade, porque a gente acredita, você passa essa veracidade. Tem muitas pessoas que têm esse discurso da boca para fora. E você não. A gente percebe, a Ah, gente obrigado, Dani. sente isso. Então, muito obrigada. E você faz um total papel de diferença para nós mulheres nesse mundo que, por mais conquistas e que a gente tenha, a gente todo dia é uma Pois batalha é. para estarmos Eu aí. que Muito agradeço, obrigada, Dani. Eu que mesmo, agradeço. Muito de obrigado pelas suas coração. palavras. E a gente faz, eu nem sabia que eu tinha essa, que as pessoas me viam assim, embora eu faça isso com tanta naturalidade. E também uma coisa eu sou muito, eu estou sempre aprendendo, na verdade, né? Eu estou sempre lendo e leio muito, e leio muito Todos sobre nós. essas questões feministas. Eu acho que isso tudo, eu acho que é a obrigação de nós todos enquanto sociedade, né? A gente está se inteirando, desde os tempos históricos, enfim, o tempo todo eu estou lendo e tentando enfim, me posicionar num sentido também ativo, né? Não somente de opinião, mas de realmente poder fazer algo para a gente transformar enfim, esse tanto de coisa que a gente vem acompanhando aí, mas já esse da outra live também, né, Dani? Mas olha, eu É, espero te ver em Fortaleza. Não sei se Gustavo, você vai, eu estive aí no Rio, você não fale. estava, mas pronto. Maravilha. Vou. Eu vou estar lá no IBD Civil e vou também estar no evento antes do lançamento até da obra, Pronto, coordenada pela Joiciane e pela Ana Carla, vou de juristas prestigiar. Vou chegar na brasileiras. quarta-feira. É, então, que bom, É, vamos estar lá. E eu espero também estar lançando, que ainda não teve uhum, oportunidade, né? O tomo isso. 2, o tomo 3, e às vezes o tomo 4 não vai estar pronto, mas a gente vai Tá estar ótimo. Tá bom. Um beijo para compartilhando aí. você. Tá bom? Uhum. Beijo, Obrigado a Gustavo. você. Obrigadão, hein? Tchau, Tchau. E gente. Até a obrigado também ao próxima pessoal que semana, hein? assistiu.